E aí, caros, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender algo interessante que não seja ficar só programando ali. Hoje nós vamos aprender a fazer uma espécie de Netflix pessoal. A gente vai fazer um site parecido com esse que você está vendo aqui. Um detalhe importante é que você vai notar que automaticamente são criadas as informações dos filmes, né? Se você for, por exemplo, no filme, ele já dá aqui o nome do filme, inclusive já mostra a lista de atores. Aqui é porque ele está atualizando, o meu não está atualizando. Você vai aprender como é que faz isso, ele já mostra os filmes relacionados. Inclusive, se você tiver arquivos de filmes que são coletâneas do tipo 1, 2 e 3, sequências, ele já vai criar sequências automaticamente, como por exemplo aqui, ele criou essas sequências. Então aqui ele colocou, por exemplo, Poderoso Chefão 1, 2 e 3, de 1974, um ótimo filme, obra-prima, e o 3 de 1990, como você pode estar vendo aí. A gente vai aprender a fazer isso aqui. Um detalhe importante, eu não aconselho, eu sou contra você estar baixando filmes na internet e estar compartilhando. Então aqui o foco vai ser na técnica, na tecnologia. Eu vou já informar as ferramentas que nós vamos utilizar. O ideal é que você inclua filmes em que você tem aí os direitos autorais sobre isso. Bom, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar o Jellyfin, vamos utilizar um Raspberry 4, olha que coisa interessante, com um Raspberry OS instalado. Vamos utilizar o Apache para que a gente possa servir a aplicação como HTTP. Vamos aprender aqui como é que cria também um certificado e ainda de quebra nós ainda vamos aprender como é que cria um domínio para apontar esse domínio para sua, entre aspas, Netflix pessoal. E o mais interessante é que os arquivos, você não vai precisar de ter um disco gigante para colocar os arquivos, você vai poder utilizar o seu armazenamento de nuvem, como por exemplo o Dropbox, Google Drive, OneDrive, até FTP, quase que qualquer serviço de armazenamento em nuvem você vai poder utilizar, porque você vai conhecer aqui o rclone, inclusive não só o rclone, mas também o plugin do rclone para Docker. Por que para Docker? Sim, nós vamos utilizar o Docker aqui também. Então, para o vídeo não ficar longo, vamos logo começar. Primeiramente, nós vamos ter que conhecer aqui, eu vou para o site, as URLs eu vou deixar na descrição. Eu vou aqui para a página do Docker Hub, do Jellyfin, que é essa página aqui. Então, nessa página aqui tem toda a explicação, informando como é que você cria o Docker Composer, para que você crie o seu container que vai ficar rodando dentro do seu servidor Raspberry. Lembrando que eu estou utilizando aqui um Raspberry 4. Eu aconselho ser um 4, apesar de você poder fazer esse exemplo no Raspberry 3 também, só que eu acredito que vai puxar um pouco ali da memória, do processamento, que ele é meio fraquinho. O Raspberry 4 ele já funciona de maneira satisfatória. Mas você também não vai poder abusar tanto, mesmo do Raspberry 4, já que é um hardware ali que não é tão robusto assim. O ideal é que você coloque isso realmente num servidor web e de preferência que fosse, por exemplo, dedicado para esse fim aí. Então, nessa página aqui você pode dar uma lida, tem muita coisa interessante, tem muitas outras maneiras de você fazer o mesmo procedimento que nós vamos fazer aqui, mas no nosso caso, o que vai interessar para a gente, inclusive, ele funciona, já está dizendo aqui que ele funciona nas arquiteturas x86, ARM, que é o nosso caso do Raspberry, outras arquiteturas aqui, e o que vai interessar mais para a gente é a parte do nosso Docker Composer. A gente vai trabalhar baseado no Docker Composer, que é mais organizado. E apesar de você também poder baixar a imagem diretamente, só que como nós vamos fazer umas configurações, algo diferente aqui, então para a gente vai ficar melhor utilizarmos o Docker Compose. Só que a primeira coisa que a gente vai fazer é que nós vamos utilizar aqui o Dropbox para poder colocar nossos arquivos de mídia. Então nós vamos iniciar criando um aplicativo no Dropbox para isso. Utilizando o rclone, você pode criar ali um drive, a gente vai aprender sobre isso, para poder manipular todo o seu Dropbox. Mas para ter mais segurança, o ideal é que você crie um app e crie o escopo para esse app apenas para essa pasta. Isso é bem mais seguro porque se por acaso alguém conseguir sua chave de API do Dropbox, seu token, então ele, mesmo assim ele só vai ter acesso àquela pasta de filmes, àquela pasta do Jellyfin. Vamos iniciar logo pelo Dropbox, então nós vamos acessar aqui o Dropbox. Como eu disse, as URLs eu vou colocar na descrição. Você não vai acessar o Dropbox.home, você vai acessar o Dropbox.developers, onde você vai ter essa página que permite que você crie aplicativos. Você já vê aqui o botão criar aplicativos. Então aqui a gente já vai
configurar algo muito importante que é o escopo. Então aqui você só tem uma opção, nessa parte aqui, você seleciona o escopo, onde você pode colocar Full Dropbox, então eu não aconselho você fazer isso. E a gente pode colocar aqui como App Folder, então esse escopo vai ser limitado apenas àquela pasta que você vai direcionar para isso que nós vamos fazer. Então nós vamos criar aqui um nome, eu vou criar aqui, por exemplo, Code Total Filmes, acho que eu não tenho um app com esse nome ainda. Ele criou aqui o app, o que vai interessar para a gente, você não deve fornecer isso para ninguém, claro, então, mas aqui é porque eu vou apagar esse app, é só para o vídeo mesmo. Então nós temos aqui nossa App Key e nossa Secret Key. Pronto, nosso app já está criado. Aqui você gera um token. Esse token aqui é para que você mesmo possa programar algo para poder acessar o seu aplicativo utilizando a API do Dropbox, mas esse token aqui não vai, por exemplo, servir para que você crie um aplicativo para acessar o Dropbox de outras pessoas. Para isso você teria que criar um fluxo de OAuth, que não vai ser o caso aqui desse vídeo. Outra coisa importante que precisa ser feita, deixa eu ver se eu encontro aqui a parte de... Você tem que vir aqui em permissões e marcar a parte File Metadata Write. Uma outra permissão que você precisa marcar aqui é também a File Content Write, para que o Jellyfin possa gravar e ler o conteúdo dos arquivos. Ao fazer esses passos, ele criou, caso você tenha o Dropbox instalado na sua máquina, você pode ver aqui, você pode ver pela web também, ele criou uma pasta chamada Aplicativos, e nessa pasta ele criou a pasta do app, que foi o Code Total Filmes. Então, é para essa pasta que você vai copiar os arquivos. Você pode também, se você não tiver o Dropbox instalado na sua máquina, nós estamos no Windows aqui, você pode também fazer o upload dos arquivos utilizando o Dropbox Web mesmo, a interface web do Dropbox. E aqui nós vamos criar algumas pastas que nós vamos precisar utilizar. Na verdade, que o Jellyfin vai precisar utilizar. Primeiramente, nós vamos criar aqui uma pasta Movies, para onde nós vamos copiar os filmes. Vamos criar aqui uma pasta Library, que é onde vai ficar a configuração do Jellyfin. Então você vai poder acessar também a configuração do Jellyfin pelo Dropbox Library. Isso aqui é opcional, eu acho que eu nem vou utilizar, mas você pode criar uma pasta, por exemplo, para séries, né? Tem gente que gosta de séries. Então eu vou colocar TV Séries aqui. Pronto, então nós temos aqui 3 pastas e eu já selecionei aqui 3 filmes. Eu vou colocar apenas 3 filmes para ficar mais rápido. E já vou copiar aqui para a pasta Movies. Colar. Ele vai demorar um pouco, lógico, porque ele ainda vai enviar isso para o Dropbox. Apesar, o Dropbox é muito bom e você acha que está utilizando as pastas no seu próprio computador, mas o que ele está fazendo na verdade é upload desses arquivos. Ele mostra isso de maneira transparente. Você pode acessar os arquivos como se ele estivesse na sua máquina. Enquanto ele copia os arquivos, nós já vamos instalar aqui o R-Clone. Então, eu abri aqui o Windows Terminal, eu vou acessar o meu Raspberry por SSH. Outra coisa que eu esqueci de falar, eu não vou aqui explicar como é que você configura o Raspberry, como é que você instala o sistema operacional. Vamos partir do pressuposto que você já tem um Raspberry rodando com o Raspberry OS normalmente. Então, aqui eu vou apenas acessar ele por SSH. Estou entrando aqui no WSL, mas não é necessário, é apenas porque eu gosto de acessar máquinas que são baseadas em Linux utilizando o WSL. Vou dar aqui um zoom para você ver. Vou apenas acessar a máquina onde está o meu Raspberry 4. Para isso eu criei aqui um alias para que eu não precise ficar digitando senha. Mas aí você vai fazer da maneira normal. Você vai colocar, por exemplo, o seu usuário, o IP do seu Raspberry, e vai dar um Enter, ele vai pedir a senha e vai entrar normalmente. Aqui eu só estou entrando diferente porque eu configurei um alias. Se for de interesse, eu posso explicar como é que configurou o alias, mas para não tornar o vídeo mais longo ainda, não vou falar sobre isso nesse vídeo. Então, eu vou entrar no Raspberry aqui, já estou nele. Então, se você, por exemplo, for dar, só para mostrar qual é o sistema aqui, se eu for dar um cat etc os release, então isso aqui é o Bullseye, né, que é aquele sistema cujo codinome é Bullseye, que na verdade é o Raspberry OS normal, o que tem no site mesmo, para você que segue ali os procedimentos padrão para poder instalar e configurar um Raspberry. Repetindo, é um Raspberry 4.
Vamos limpar a tela para a gente iniciar a instalação do rclone. Você vai conhecer uma ferramenta fantástica agora, que é o rclone. Você monta drives no seu sistema operacional, pode ser Linux, pode ser Windows. O procedimento que nós vamos fazer aqui também serve para o Windows, baseados em OneDrive, Dropbox, Google Drive, de maneira que eles ficam ali no seu sistema operacional como se fossem pastas e drives mesmo. Então você vai utilizar eles de maneira transparente, como se fosse um drive adicional ali, onde você só copia os arquivos. É muito bom o rclone. Então, para isso, nós vamos atualizar o sistema. Nós vamos dar aqui um apt update. Aí, lógico que tem que ser como sudo. Então, opa, voltou aqui o S. Vamos dar aqui um apt update. Sudo apt upgrade -y, para ele não fazer perguntas. Deve ter algumas coisas para atualizar aqui. Está tudo ok no sistema. Então, nós vamos dar um sudo apt install rclone. Enquanto ele instala aí, eu vou até para a página aqui do rclone. Então, rclone no Google. Vou colocar os links na descrição. A página do rclone é essa aqui, e eu não sei se ele vai mostrar, olha só a quantidade de serviço que você pode trabalhar com rclone. Então, no caso aí, os arquivos de filme, você poderia colocar em todos esses serviços aqui. Olha a quantidade de serviço. Você tem aqui quase que tudo que existe na web, Google Drive, FTP, Dropbox, e tudo que você pensar tem por aqui. Ceph, Box, tem até Box. Parece que até Mega tem aqui, então podemos dizer tudo. Por isso que é um dos melhores utilitários já criados, o rclone. Vamos ver aqui, ele já instalou. Na verdade, ele não instalou porque eu já tinha ele instalado, então ele não fez nada no sistema. No seu pode ser que demore mais um pouco. E nós vamos instalar também o Docker, que a instalação para Raspberry é um pouco diferente. Então, para facilitar, você vem aqui no navegador e digita, por exemplo, Docker RPI 4. Pronto, aqui ele já chega na instalação do Raspberry, primeiro link. E a instalação que eu gosto de fazer é logo a última que ele informa aqui. Essa maneira aqui, que inclusive eu até andei marcando. Então você vai fazer aqui um curl nessa URL e vai baixar esse arquivo getDocker. Então você vai apenas executar esse arquivo getDocker que ele vai fazer a instalação. É o que nós vamos fazer agora. Apesar do meu já estar instalado, né? Então eu vou aqui copiar. Nós vamos colar aqui. Voltar para cá e vamos fazer um sudo sdocker, como ele está dizendo aí. Eu acho que ele não vai fazer nada aqui, porque eu já estou com ele instalado. Então, no seu caso, você vai seguir o script normalmente. No meu caso aqui, como eu já tenho ele instalado, ele pediu que eu cancelasse com Ctrl+C. Vou limpar aqui a tela. Para você saber se o Docker está instalado e o rclone, primeiramente, você digita rclone -version e ele dá a versão do rclone. Do mesmo jeito com o Docker -version. E aqui você vê que minha versão do rclone é essa e a do Docker é essa. E se ele não tiver instalado, então ele vai dar um erro aí dizendo que o comando não existe. A utilização do Docker, para você não precisar ficar digitando sudo toda hora, que às vezes é chato, você pode adicionar o seu usuário ao grupo Docker. Por precaução, a gente vai criar aqui o grupo Docker, sudo group add Docker. Ele não criou porque já existe, pode ser que no seu caso não exista ainda. E você vai adicionar seu usuário a este grupo aí que você acabou de criar. Sudo usermod -ag, o nome do grupo, que é Docker, e o seu usuário. Você pode colocar o nome do seu usuário aí, por exemplo, eu posso colocar aqui massbz, é o nome do meu usuário, ou a variável de usuário, que é a user. Outro, nesse caso aqui, eu acredito que ele não tenha feito nada, porque o meu usuário já estava nesse grupo. Mas nós não vamos ainda utilizar o Docker agora, porque nós ainda vamos brincar um pouco com o rclone. Então, para utilizar o rclone, você digita rclone, para configurar o rclone config. Ele vai fazer algumas opções. Então, ele vai perguntar se você quer criar um new remote. Cada pasta que você cria, cada drive que você monta, para cada serviço, OneDrive, Google Drive, etc., é um new remote que você cria. Então, nós vamos na opção N para criar um new remote. A gente vai dar um nome para ele, para esse remote. Por exemplo, a gente vai chamar de Dropbox Filmes. Pronto, então ele mostra uma lista de serviços para você escolher, e é uma lista bem vasta de serviços.
onde você vai escolher qual é o serviço que você vai utilizar. Nós vamos utilizar aqui o Dropbox, que é o 9. Então, a gente vai colocar a opção 9 aqui. E agora ele está pedindo o Client ID. Você lembra daquele Client ID que nós criamos? Então, nesse ponto aqui, a gente vai tentar voltar para onde nós criamos. Deixa eu ver se foi aqui. Sim. Nós vamos aqui copiar o nosso API Key. E vamos colar aqui na parte de Client ID. O Client Secret, nós vamos copiar aqui o segundo token aqui. E vamos colar aqui. Ele pergunta se você quer editar uma configuração avançada, vamos dizer não. E essa parte aqui é bem importante. Como eu estou aqui em um terminal SSH, eu não tenho a parte gráfica do Linux, onde nesse ponto eu poderia fazer uma autenticação ao AUF. Aquela telinha que aparece onde o Dropbox pergunta se você quer dar para o rclone os direitos de acessar o seu drive, né? Se você tiver num ambiente gráfico, você pode utilizar nessa pergunta aqui a opção Yes. Eu aqui, como não estou, vou utilizar a opção No. Aqui, então, eu vou ter que no outro computador que tem uma interface gráfica, fazer o procedimento que ele vai pedir. Você pode estar perguntando, mas Márcio, você não está no Windows aqui? Não, eu estou no Windows, mas lembre-se que eu estou acessando uma máquina que está no Raspberry, que está em outro local. Então, a máquina que vale é essa que está em outro local. Então, essa máquina ela não tem servidor X, né? Ela não tem interface gráfica. Então, nesse ponto, não seria possível fazer uma autenticação por OAuth normalmente. Então, é por isso que eu vou colocar não aqui. E pronto, aí o que ele pede? Ele pede para eu ir para uma máquina onde eu tenho interface gráfica e digite este comando aqui. E pede que eu cole a resposta aqui. Então, nós vamos fazer isso. Antes disso, eu esqueci de fazer uma coisa. Você precisa configurar realmente a URL de redirecionamento, independente do modo que você vai fazer. Então, nós vamos voltar aqui no Dropbox, onde você vê aqui redirect URIs. A gente vai colar dessa maneira, vamos dar um ADD. E eu vou copiar novamente aqui. Na máquina com interface gráfica que você está executando, que você colou aquele comando, ele vai mostrar essa tela de consentimento. É por isso que você não conseguiu, é por isso que não é possível executar aquele comando numa máquina que só é texto, que só é terminal. Porque ele não ia poder mostrar essa tela de navegador onde você poderia confirmar aqui. Então você vai clicar em continuar aqui e ele está perguntando se o aplicativo que nós criamos, esse aplicativo ele gostaria de ver e editar as informações do Dropbox, arquivos e outras permissões que você vai dar. Então nós vamos permitir aqui. Nesse momento ele deu sucesso e no console deu um retorno de um resultado que a gente vai ver agora aqui. Vou dar uma aumentada aqui. Então foi exatamente isso que ele retornou. Vou tentar puxar aqui para o meio. Então você vai copiar dessa parte aqui, ó, até essa última chave fechando aqui, que é o que nós vamos fazer agora. Pronto. Voltando aqui para a nossa configuração, a gente vai colar e ele pergunta se está tudo ok. E pronto, nós já temos um remote criado e ele pergunta agora se eu quero editar um remote existente, se eu quero criar um novo ou deletar um remote. Você pode renomear também. Você pode, inclusive, copiar um remote para outra máquina e até setar uma senha. Mas o que nós vamos fazer aqui é sair. Vamos limpar aqui a tela no rclone para você ver os remotes que você criou. Você digita rclone list remotes. Então, nós só temos um criado. E tem alguns comandos que você pode fazer por aqui antes de montar o drive. A gente vai já criar um mount aqui no Linux. No Windows você pode criar realmente um drive no Windows para isso. E a gente pode fazer, se eu não me engano, ls Dropbox Filmes, para ele listar. Então veja só, ele está listando os filmes que eu copiei lá. Então, ó, você viu que a gente criou lembra que a gente criou uma pasta Movies? Ele não está listando a pasta Library, acredito que é porque não tem nada nessa pasta. Mas ela está lá, nós criamos, ou então sou eu que não estou vendo aqui e eu peço desculpas. Mas você pode fazer isso de maneira melhor. Você pode criar uma pasta aqui no próprio sistema. Deixa eu ver até se eu já tenho alguma criada aqui. Eu vou criar aqui uma pasta no próprio sistema, por exemplo, vou até colocar com o mesmo nome do remote, Dropbox Filmes. Eu sempre esqueço aqui. Pronto. Criei essa pasta. Se eu for dar aqui um ls, você está vendo que ela foi criada aqui. E nós vamos montar o drive do Dropbox nessa pasta aqui.
numa pasta local no seu sistema. Esse procedimento dá para fazer no Windows e no Mac também. Se for o caso, a gente repete esse vídeo para o Windows, para Mac, vai depender aí do número de requisições. Então é bem simples, não precisa de sudo, é tudo a nível de usuário. Você vai digitar o comando rclone mount. Esse é o comando que você vai utilizar para montar uma unidade do rclone. No primeiro parâmetro, você vai colocar o nome do remote que nós criamos. Se você der um tab, dependendo da configuração do seu sistema, ele vai autocompletando. E aqui você pode colocar, caso você tenha compartilhado todo o seu Dropbox, aqui você já pode colocar a pasta do seu Dropbox que você quer montar. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu vou colocar um pasta, mas no nosso caso, como nós utilizamos um app e só estamos compartilhando uma pasta, então a gente pode deixar só assim, eu quero compartilhar a raiz toda aquela pasta lá de filmes. E eu quero montar onde isso aqui? Na pasta que a gente acabou de criar, que é Dropbox Filmes. Eu vou colocar, como eu coloquei com o mesmo nome, não era para eu ter feito isso, eu vou colocar o endereço completo lá da pasta, que foi a pasta que nós acabamos de criar. Pronto, eu vou montar nessa pasta aí. E você vai colocar a opção "-d" do final para que ele rode como daemon, ou seja, ele não vai ficar barrando aqui o nosso terminal e vai deixar aí a pasta criada enquanto você utiliza normalmente. Seria uma configuração ideal para você colocar ali na inicialização do sistema e ele ficar para sempre com aquele drive montado. Nós não vamos utilizar essa opção porque nós não vamos montar dessa maneira. Eu ainda vou explicar como é que você instala o rclone para o Docker, que a gente vai utilizar um plugin especial do rclone para Docker, que é uma maneira bem melhor de você fazer isso que nós vamos fazer aqui. No entanto, eu vou montar ele assim, só para a gente ver o funcionamento. Bom, mas para você utilizar o que nós estamos fazendo aqui, que é, por exemplo, colocar filmes para rodar stream e tudo, só nisso aqui você já montaria a unidade. Inclusive, eu acho que eu vou até montar logo aqui. Então, ele não dá retorno nenhum, mas ele montou a unidade. Como é que a gente pode ver, já que aqui nós estamos com o terminal ocupado? Eu vou aqui no Windows Terminal e vou pedir para dividir essa guia. Então, eu vou ter que entrar de novo, você deixa lá. Se eu tivesse colocado o "-d", eu poderia já estar fazendo esse procedimento embaixo, ali mesmo, estaria liberado para mim. Eu vou aumentar aqui a outra guia, vou entrar de novo no Raspberry, procurar a pasta que nós acabamos de criar. Vou dar aqui um ls normal mesmo aqui, e a pasta foi essa. Eu vou entrar nessa pasta, vou dar um cd, Dropbox Filmes, e vou mandar listar os arquivos dessa pasta. Veja só que a gente tem as 3 pastas que nós criamos. Se eu listar os arquivos da pasta Movies, então você tem os filmes que eu copiei. Então você já está podendo acessar. E engraçado, você utiliza essa pasta normalmente como se estivesse no seu sistema. Você vai gravar arquivos aqui, você vai abrir arquivos. Inclusive você pode ter vários remotes aqui. Não precisa ser só Dropbox. Pode inclusive ter 2 pastas do Dropbox, cada uma num remote diferente. É uma ferramenta de utilidade, de muita utilidade, o rclone. Mas eu vou sair aqui da pasta, porque ele vai desmontar a pasta. Nós vamos aqui para o outro terminal e nós vamos dar aqui um Ctrl+C para parar. Então, nesse caso aqui, ele já parou o compartilhamento. Se você for dar um ls aqui na pasta, ele não mostra mais nada, porque não existe mais essa montagem. E eu fiz isso porque eu vou fechar aqui por hora, porque eu vou informar, eu tenho que informar aqui que para montar, no caso específico, para montar o drive do Dropbox, para o que a gente vai fazer, que é uma coisa de muita requisição, quando a pessoa está assistindo um filme, ele está puxando muito ali, precisa de um cache diferente, então nós vamos ter aqui umas opções adicionais para colocar aqui nessa montagem. A primeira que você vai ter que colocar é o Allow Other. Ele vai permitir que qualquer usuário acesse esse drive. É importante para que o Docker consiga, o Jellyfin consiga ler de maneira normal esse driver. Outra opção que nós vamos ter que colocar é o Allow No Empty. Isso porque quando o Docker for montar essa unidade, se ele notar que essa pasta já tenha sido criada e já existem arquivos nessa pasta, ele vai dar um erro, ele vai reclamar porque ele não consegue montar uma unidade numa pasta que já tem arquivos. Então você vai colocar o Allow No Empty aí. E a mais importante é essa daqui, você vai configurar o cache. Então você vai digitar VFS Cache Mode, vou até diminuir mais um pouco porque está ficando muito grande. Você vai colocar como full aqui. Isso significa, se você for na documentação do rclone, vou ver se eu encontro rapidamente aqui o link. É melhor digitar rclone Cache Mode. Você pode, rclone mount, né? Aqui
vou passar o link na descrição, você vai notar que se você for se aprofundar, que o rclone ele tem vários tipos de cache. Tem um cache, por exemplo, deixa eu ver se eu chego na parte de caches aqui. Nesse ponto ele explica o cache. Se você colocar cache off, ele não vai criar cache, então seus arquivos vão ser executados diretamente da nuvem. Ele não vai criar nenhum cache ali para tornar mais rápido essa utilização dos arquivos. E nesse ponto é o mais limitado, ele tem umas limitações e não vai parecer muito que o seu arquivo está em disco. Então, tem um cache mínimo, opção mínima, em que você pode ler melhor aqui, mas ele diz que algumas coisas, é limitado a algumas coisas. Tem um cache mode write, em que ele vai fazer cache dos arquivos apenas se for para escrever, se for o caso de apenas do arquivo ser aberto apenas para leitura, ele vai deixar o arquivo na nuvem mesmo. Então, o cache mode que vai nos interessar é esse full, que ele vai baixar todos os arquivos e vai funcionar da maneira mais semelhante possível, como se fosse qualquer aplicação acessando os arquivos como se estivesse no seu disco mesmo. Aí você me pergunta, mas Márcio, se o bom de utilizar o rclone eu não ter espaço em disco para poder fazer isso, bom, mas nós vamos resolver esse problema agora aqui. Colocamos o cache mode como full, ou seja, ele vai baixar tudo, só que nós vamos limitar o tamanho da área que ele vai baixar. Para isso, a gente vai criar um parâmetro que é o VFS Cache Max Size, e aqui você coloca o tamanho que você quer. No meu caso aqui, como é apenas uma demonstração, eu vou colocar aqui, acho que 5 GB. Então, eu coloco aqui 5G. Ó, então, ele vai manter tudo em cache, só que limitado a 5G, o que vai deixar bem mais rápido o processo. Como é que ele faz isso? Ele vai deixando na fila os arquivos que vão sendo utilizados agora. Os que já não são mais utilizados há um bom tempo, ele vai retirando, sempre tentando manter aqueles 5 GB. Entendeu? É bem interessante esse processo. Ele diz na documentação que nem sempre ele consegue manter os 5 GB, às vezes ele passa um pouco, devido a alguns procedimentos que ele tem que realizar. Aí você confere direitinho para ver se não errou nada, os comandos são esses aqui. Eu vou até copiar aqui para eu colocar na descrição do vídeo. E vamos montar. Veja que interessante. Ainda bem que ele deu esse erro. Eu já ia esquecer de informar que você precisa configurar isso. Você precisa acessar o arquivo etc.fuse.conf, que é o que nós vamos fazer agora, e você precisa descomentar essa constante aqui. Nós vamos dar aqui um sudo nano, vamos acessar esse arquivo, e aqui onde está comentado user allow older, você vai descomentar, vai salvar, e pronto. Então nós vamos limpar a tela, vou repetir o comando aqui. E ele montou sem erro. Nós vamos repetir aquele procedimento que nós fizemos de dividir a guia aqui, apenas porque nós não estamos utilizando o modo daemon aqui. E até porque nós não vamos montar ele dessa maneira. Porque aqui eu estou ainda dando um presentinho para vocês. Eu já até merecia que esse vídeo fosse curtido, que você seguisse o canal. Porque de repente você quer utilizar o rclone, não quer para isso que eu vou dizer aqui, mas quer utilizar ele como um drive mesmo, para guardar coisa. Então eu estou até informando como é que você faz esse procedimento, apesar de que aqui nós vamos utilizar ele de uma maneira um pouco diferente. É por isso que eu nem coloquei como demo, para facilitar a gente parar o serviço aqui. Então na outra guia eu vou entrar novamente, vou dar aqui um zoom. Vou apenas entrar como SSH lá no meu Raspberry, vou dar um ls, então a pasta está ali, eu vou dar um ls na pasta Dropbox Filmes, e tá aí, os filmes já estão aí. Vou ainda dar um ls na Movies aqui, e inclusive eu não vou poder rodar o filme porque eu não tenho aqui interface gráfica, né? Então você não vai, se for o mesmo caso seu, você não vai poder rodar o filme, mas você poderia se tivesse interface gráfica, você poderia abrir aqui, por exemplo, até um gerenciador de arquivos e dar 2 cliques lá, você ia rodar o filme e assistir normalmente, como se ele tivesse gravado no seu disco. E nesse ponto aí, todo o cache lá do rclone ia sendo trabalhado de maneira transparente, já que você já fez as configurações necessárias aqui. Mas agora nós vamos desmontar tudo, inclusive eu vou sair daqui, vou sair também daqui, vou fechar tudo, vou parar, inclusive vou até remover a parte que nós criamos. E aí vai ficar tudo limpo como estava, porque nós vamos montar de maneira diferente. Nós vamos instalar agora aqui um plugin, fazer essa mesma montagem, mas como um volume do Docker. Para quem conhece Docker, sabe que o Docker trabalha com volumes. Então isso é bem interessante. Para facilitar, nós vamos acessar. É sempre bom acessar a documentação, porque alguma coisa já pode ter modificado. Então, você vai digitar aqui rclone Docker, acho que é melhor fazer isso. Eu não vou lembrar a URL direito. Então,
Você vai procurar aqui, ó, rclone Docker Volume Plugin. E bem aqui ele explica os passos para instalação. Então a gente vai seguir esses passos iniciais que ele está fazendo, que ele está falando. Ele quer que instale, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar melhor. Ele quer que instale aqui o fuser e quer que crie essas duas pastas aqui. Essas pastas, elas têm que ser criadas com comando, esses comandos, claro, tem que ser com sudo, né? E bem aqui ele pede para instalar o plugin do Docker para rclone. Só que um detalhe importante, ele está, no exemplo aqui, ele está pedindo para instalar como um AMD. No caso, como nós estamos utilizando o Raspberry, nós vamos instalar como ARM. Daqui a pouco eu vou para baixo para mostrar os tipos de arquitetura que ele permite. No seu caso aí, se você estiver utilizando uma máquina virtual, acredito que você vai deixar aí da maneira que ele está mostrando como AMD. Então, rapidamente, se a gente for aqui para os tipos que ele permite, você conseguir encontrar aqui. Então, nessa parte aqui, ele informa que você pode configurar ali a AMD, a ARM, que é o caso do Raspberry, e tem um ARM V7 aqui. Então, vamos voltar aqui para a gente copiar os comandos. Eu vou copiar aqui, na verdade, eu vou disparar mesmo o comando, que ele está utilizando apt-get aí, que não é mais utilizado, né? Então, eu vou dar aqui sudo apt install o fuser, ele quer que instale o fuser. Se bem que, no meu caso aqui, já está instalado, mas acredito que sim, vamos ver aí, ó, já está instalado. E os outros comandos nós vamos copiar. A gente vai criar aqui a pasta que ele está pedindo aqui. Dentro da pasta plugins do Docker, ele quer que crie essa pasta config, nós já criamos aí. E aqui a gente vai criar a pasta cache também que ele está pedindo. Nós vamos criar aqui a pasta cache. E agora nós vamos fazer a instalação em si do plugin, porque isso aqui é um plugin para Docker. Então nós vamos copiar aqui e na instalação, você jamais pode esquecer aqui de mudar para a sua arquitetura. Eu vou colocar aqui ARM64. Ele vai instalar aí o plugin e ele deu um erro porque eu já tenho ele instalado. Como você pode ver aqui, ele está dizendo que já existe. Não é? Então, no seu caso aí, você vai seguir o procedimento. A instalação é rápida, não demora muito. E vamos apenas ver se tem outro passo aqui. O outro passo é você listar os plugins. Então, para você listar os plugins do Docker que você tem instalado, você vai digitar Docker plugin list. Então, você vê que eu já tenho aqui o plugin do rclone instalado e ele é importante olhar para cá que ele está como habilitado. Esquecemos uma coisa bem básica aqui. Se a gente for aqui na documentação deixa eu ver se eu encontro ainda, aqui do Docker Volume, a gente esqueceu de copiar o arquivo de configuração. Ele quer que você copie, como você pode ver aqui, o seu rclone.conf para essa pasta aqui, que eu não estou conseguindo fazer o zoom direito aqui, pronto. Ele quer que você copie seu arquivo de configuração para essa pasta, uma pasta que nós criamos lá. Então nós esquecemos isso aqui. A gente vai inclusive copiar aqui o endereço. Vamos procurar aqui o arquivo de configuração do rclone, que eu acho que ele fica, vamos ver aqui, .config, eu acho, config, rclone, esse arquivo aí. Então nós vamos fazer um cp para aquela pasta que ele informou, só que a gente vai colocar só a pasta mesmo aqui. E eu acredito que seja um sudo cp, porque a gente está gravando, a gente vai copiar por var, a pasta do sistema. Então, nesse ponto, a gente já vai preparar o ambiente para a gente baixar as coisas do Jellyfin. Então, é bom você criar uma pasta, por exemplo, só para isso, né? Então, a gente vai criar aqui uma pasta chamada Jellyfin. Para quem não sabe, o Jellyfin é aquilo que eu mostrei, ele monta uma espécie de Netflix ali pessoal. Ele permite vários usuários, permite que você configure a aparência. Ele também tem plugins que você pode instalar, que nós vamos aprender também aqui. Então, vamos deixar só Jellyfin Filmes. Acho que nem precisa. Vamos deixar assim. No site do Docker Ruby, do Jellyfin, deixa eu ver se eu encontro ele ainda aqui, que foi esse primeiro aqui. Ele tem aqui um exemplo, ele dá um exemplo de Docker Compose, onde ele mostra que, primeiro eu vou copiar. Nós vamos aqui criar esse arquivo, a gente vai dar um nano, o nome do arquivo é Docker, a gente vai dar o nome de Docker com pose.yam,
E nós vamos colar o exemplo que ele fez lá. Esse PUID aqui está como 1000, eu vou já explicar como é que você faz. Você vai configurar o seu fuso horário, eu vou colocar aqui como América Fortaleza. Eu vou salvar aqui para informar como é que você pega esses dois IDs que ele colocou como 1000, que no seu caso pode ser diferente. Então eu vou salvar aqui. Você vai digitar aqui ID e o nome do seu usuário, no meu caso é esse aqui. Acho que você pode colocar também a variável user aqui. Então, nesse ponto, ele mostra aqui, e o que você tem que olhar é o ID, que é 1000, e o GID, que é 1000. Então, vamos voltar para cá, para o nosso Docker Composer, YAML, e aqui no meu caso está certo. No seu caso, você vai mudar aí se for o caso. Note que ele já está dando uns exemplos aqui de uns volumes. Nesse ponto é que nós chegamos num ponto importante, nós vamos utilizar o plugin do rclone. E nós vamos criar aqui 3 volumes que são referentes às 3 pastas que nós criamos lá no Dropbox. Então eu vou colar aqui para ir mais rápido e vou explicar. Bom, aqui é o seguinte, deixa eu subir aqui. Nessa parte volumes, você tem que ter cuidado com a indentação, porque isso aqui é um arquivo YAML, e se a indentação, esse tem que ficar abaixo desse, esse aqui tem que ficar abaixo dessas configurações. Eu não estou com o meu sistema instalado aqui, o plugin para colorir, para ficar melhor. Estamos criando aqui 3 volumes, que é o Library, o TV Series, que eu nem vou utilizar, mas caso você queira utilizar aí, e o Movies. Eu estou dando um nome para esses volumes de Dropbox, underline e o nome da pasta. O drive que nós vamos utilizar é o drive do rclone. Então, para todos é o drive do rclone. Agora, aqui você vai utilizar o remote. Então, lembra que, inclusive, eu errei aqui. Deixa eu consertar aqui. Estou com files na minha cabeça, que eu costumo trabalhar com files, e isso aqui é excepcional, que eu estou trabalhando com filmes, né? Então, pronto. Lembra que o remote que nós criamos foi Dropbox Filmes. Então, você vai colocar aqui o remote e a pasta. Você poderia criar um só remote aqui. Eu optei por criar um só volume. Eu poderia criar um volume só. Você nota aqui que eu estou colocando o remote e a pasta. Entendeu? Você lembra daquele LS que a gente fez? Se eu tivesse feito um LS no remote e nessa pasta, ele teria listado o que está dentro dessa pasta library. Então, eu preferi dividir em 3 volumes, até para que eu pudesse fazer configurações, se fosse o caso, diferente. Mas você pode colocar tudo no volume só. Só nesse volume aqui com esse nome, um volume só para tudo. Nesse caso aqui eu dividi. Então, nós temos para a pasta library. Eu estou utilizando o remote que nós criamos, apontando para a pasta que nós criamos no Dropbox chamada library. Aqui é a mesma coisa, eu estou apontando para a pasta TV Series que nós criamos. E aqui embaixo é a mesma coisa. Deixa eu levantar mais um pouco aqui. Mas eu estou apontando para a pasta Movies. E aqui, você lembra daqueles parâmetros que a gente colocou? A gente vai ter que colocar aqui esses parâmetros. Então, o Allow Other, eu coloquei como True aqui. O VFS Cache Mode, eu coloquei como um Full, foi aquilo que a gente fez. O Allow No Empty, eu estou colocando como True aqui. E o Max Size do VFS Cache, eu estou colocando como, no meu caso aqui, como 10 GB, só que eu vou mudar aqui para 5 GB, já que isso aqui é um Raspberry e não vai aguentar tanta coisa assim, né? Então, eu não lembro qual é o tamanho do cartão que está no Raspberry lá, então é melhor colocar aqui como 5 GB. Quanto menor você colocar isso aqui, mais lento provavelmente vai ficar. Mas uma coisa é essencial, você tem que colocar isso aqui como full, senão ele vai ficar muito lento. Você pode testar as outras que de repente na sua máquina aí não fique tão lento, né? E esse pull interval aqui, que se eu não me engano, é o intervalo de vezes em que o rclone vai ficar indo lá na nuvem e verificar se houve modificações nos arquivos. Bom, a gente, por padrão, eu deixo aqui como 0. Criamos esses 3, você tem que prestar atenção, esses 3 volumes. Dropbox underline library, Dropbox underline TV Series, Dropbox underline movies, que vão corresponder às 3 pastas que nós criamos lá. Então agora a gente pode manipular esses paths, esses volumes aqui. Isso aqui é apenas a declaração dos volumes. Aqui é que você vai atribuir cada um desses volumes à pasta interna. Então, copiando aqui, vou tentar copiar aqui o primeiro volume que nós criamos. O Jellyfin, ele precisa de 3 pastas
Na verdade, ele precisa de uma pasta para ele funcionar, que é a pasta config, onde ele vai copiar os arquivos de configuração. As pastas de mídias, de filmes e séries do Jellyfin, eles ficam por padrão internamente dentro da pasta Data, Movies, a de filmes, e internamente dentro da pasta Data TV Show. A gente vai fazer um mapeamento dessas pastas, é como se fosse um replace que a gente vai fazer aqui, para as pastas que nós criamos no Dropbox. Então, a de config, a gente vai apontar para o nosso remote Dropbox Library. Então, a gente vai colocar apenas o nome do remote aqui. Desculpa, do volume que nós criamos embaixo aí, que nós declaramos. Então, tem que ser esse mesmo nome aqui do volume. Do mesmo jeito, a gente vai fazer para as outras. Para TV Shows, que inclusive o nome está até diferente ali. A gente vai apagar aqui. E vai colocar aqui TV Séries, né? Que nós colocamos. Cuidado para não errar. E aqui nós colocamos, acho que foi Movies. Pronto. Aí você confere direitinho aqui, para bater com os nomes das declarações que foram feitas aqui embaixo. E, basicamente, a configuração básica, porque nós ainda vamos voltar para esse arquivo para fazer uma coisa interessante, ela já está feita. Então, nós vamos dar um Ctrl S para salvar e o Ctrl X para sair. Nós agora vamos utilizar o Docker Composer para poder levantar esse container aqui, que está declarado nesse Docker Composer.yam. Se você não tiver o Docker Compose instalado, vamos tentar ver aqui a documentação. Então você vai digitar aqui no Google Docker Compose RPI 4, RPI 3, vai depender, né? Você tem que encontrar esse link aqui, onde ele informa como é que instala o Docker Composer. Então ele está pedindo aqui para atualizar. Ele já fez aquele negócio que a gente fez que foi para a instalação do Docker aqui, né? Então ele está instalando o Docker, ele adicionou o usuário, está bem mais completa essa página aqui. E aqui é a parte de instalação do Docker Composer. Eu já tenho instalado, então eu acredito que ele vai dizer que já está instalado, mas de qualquer maneira eu vou fazer aqui para você ver. Então, sudo apt install essas bibliotecas aí. Ele disse que já está instalado, nada foi modificado. Você vai ter que instalar o pipe, então vamos copiar aqui. Aqui ele também não fez nada, porque já estava instalado. Mas de qualquer maneira você tem que seguir o procedimento. Inclusive ele até misturou apt com apt-get aqui, mas dá na mesma, né? E ele instala aqui no final tanto o Python 3 como o Python Pipe. Então, mas eu acho que eu já tenho instalado. E ele não fez nenhuma modificação. A instalação em si do Docker Composer, ela é feita pelo pipe. Então eu vou até ver se o meu pipe está como um pipe 3 aí, porque às vezes ele está só como pipe. Então, veja só, para eu conferir, eu vou digitar pipe -version. Ele está dando 20.3.4. E eu vou digitar também pipe 3 -version, porque às vezes ele não cria o 3, né? Você fica só com o pipe, ele não cria aquele alias, aquele link simbólico para que ele funcione das duas maneiras. Então aqui ele está como, tanto faz eu colocar um como o outro. Então eu vou copiar logo esse que ele fez aqui. Aqui antes tinha um copiar, mas vamos tentar copiar aqui. Pronto. Então vai colar. Eu acho que ele vai ou atualizar ou dizer que já está instalado, ou dar um erro. Então ele está dizendo que o requerimento já está satisfeito aí, então já está instalado, né? Eu expliquei isso apenas para, no caso de você precisar aí. Para a gente levantar o container, para a gente fazer um app no Docker Composer, então você vai digitar, uma vez que já está instalado aqui o Docker Composer, eu acho que você pode verificar a versão, não lembro direito, deixa eu ver aqui -version, para você ver se está instalado, né? Então está aí a versão do meu. Mas você vai dar o comando Docker Composer, você vai dizer qual é o arquivo que você vai fazer o app, e no nosso caso é o dockercomposer.yam. Você vai executar ele como demo também, para que ele não fique barrando o console. E outra coisa que você precisa fazer aqui é o app, né? Então você está aqui, eu estou dizendo, eu quero levantar, fazer um app no nosso Docker Composer. Então eu vou fazer agora aqui. E veja que ele está criando os volumes, olha, ele criou todos os volumes. Está baixando a imagem aí do Jellyfin. Então ele finalizou. Para você saber se o container está rodando, você dispara o comando docker ps. Então está muito grande aqui, vamos diminuir. Então você pode ver que ele informa que existe um container rodando e que pode ser acessado pela porta 8920 e cujo nome do container é Jellyfin. Caso não esteja rodando, você vai dar o comando docker ps -a, porque ele vai mostrar também os que estão parados nesse caso.
não for o nosso caso aí. E para verificar algum problema, corrigir algum problema, caso tenha dado algum erro, você vai dar o comando docker logs e o nome do container lá, que no nosso caso foi Jellyfin. Com o tab, e às vezes ele já preenche para você. E aqui, como não houve nenhum erro, aqui está num funcionamento normal, então tudo indica que ele está rodando normalmente. E apenas porque eu não anotei a pasta aqui, eu vou dar um docker ps só para eu ver a pasta. Desculpa, a porta. Nós vamos tentar acessar ele por essa porta aqui. No meu caso aqui, eu tenho um IP fixo, eu esqueci de falar sobre isso. Então, para que você possa acessar ele pela web mesmo, é essencial que você tenha um IP fixo. Então, eu vou limpar e no meu UFW, você vai fazer isso aí, caso você tenha algum firewall, a maioria, geralmente quando você instala o Linux, principalmente o Raspberry, quando você configura ele não tem firewall, você não vai precisar fazer esse procedimento aqui. É 8096, eu vou dar um allow aqui na porta 8096, TCP. Então ele adicionou para quem pudesse testar. Para eu pegar meu IP aqui, eu tenho um segredinho legal aqui, que já merece um like, que também esse segredinho aqui, eu posso dar um c no ifconfig.me e aqui eu tenho o meu IP. Então com o meu IP aqui, primeiramente nós vamos acessar pelo IP, ainda não vai ter domínio, nós ainda vamos configurar um domínio, e é pelo IP e pela porta. Então 8096 e esse IP aqui. Vamos copiar aqui, vamos para o navegador, colar aqui o IP e 8096, tem que colocar a porta no final. Ele não vai acessar por um probleminha que nós vamos ter que mudar. No seu caso, você vai pular, é porque o meu servidor, ele tem certas portas que eu não posso utilizar, que são bloqueadas. Então, eu vou aqui, nós vamos aprender agora como é que para o Docker Composer. Né? Então, eu vou parar o Docker Composer, vou configurar, fazer uma configuração num arquivo YAM do Docker Composer. Então, nós vamos docker compose, vamos dizer qual é o arquivo, que é nosso docker compose.yam. Vamos fazer um down e um detalhe importante, você vai colocar o "-v" aqui. Porque, como nós criamos volumes, a gente quer também que ele faça o unmount, que ele desmonte os volumes. Então, ele está parando aí. Vamos editar nosso arquivo. E aqui, a gente... quando o domínio estiver configurado, inclusive, eu vou até voltar para essa configuração normal. Eu vou mapear a porta interna para outra porta que não seja essa 8096, porque eu vou precisar liberar essa porta. Então, eu não estou lembrando se é o primeiro ou o segundo argumento aqui, mas eu vou colocar o segundo argumento como aqui nessa 5400. E eu vou liberar essa porta no UFW, só que é a 5400. Ele já liberou aí. E agora nós vamos levantar o nosso Docker Compose. Não esse. Pronto. Docker Compose app-d, como daemon. Então, detalhe importante que eu esqueci de falar é que você tem que ver aqui nos logs. Docker logs Jellyfin, às vezes ele demora um pouco. Aqui parece que já foi, mas às vezes ele demora um pouco. Então nós vamos para o navegador aqui, ver se eu não errei lá a configuração da porta, que pode ser o segundo parâmetro ali, que eu não estava lembrando direito. Provavelmente eu acho que é o segundo. Provavelmente é o segundo, então nós trocamos aqui. Vamos parar novamente. Às vezes a gente esquece. Vamos editar o arquivo. E aqui, eu acho que a porta interna é a do primeiro parâmetro, e não da segunda, porque às vezes a gente confunde isso aqui. Acredito eu que o problema tenha sido esse. De novo, app. Log, o log é importante também, porque às vezes, olha, ele demora um pouco, ele ainda está no custom files. Então, enquanto ele estiver dessa maneira aí, você vai tentar acessar, mas não vai conseguir. Vou dar aqui um log de novo. Aparentemente está ok. Voltar aqui para o navegador. E ele já abriu aqui a interface do Jellyfin. Você já poderia, por aqui, fazer as configurações, adicionar o servidor, inclusive já utilizar dessa maneira na sua rede local, se o seu IP não for fixo. Então, você já poderia utilizar o Jellyfin dessa maneira aqui. Eu não vou configurar agora, porque eu vou primeiro fazer algumas coisas interessantes. Nós vamos instalar aqui o Apache,
vamos fazer com que essa aplicação rode no Apache, vamos apontar um domínio, na verdade um subdomínio para ela. Então, por isso que eu vou até evitar de configurar agora para não perder tempo. De qualquer maneira, vamos para cá, nós vamos para a instalação do Apache 2. Vou limpar aqui. No meu caso, como eu utilizo o Nginx aqui e nosso exemplo é no Apache 2, eu vou ter que desabilitar o Nginx, porque ambos utilizam a mesma porta. Então, eu vou até ver aqui como é que está. No seu caso, você pode pular essa parte aí. Systemctl, acho que é Nginx status, né? Só para ver se ele está rodando aqui. No meu caso, ele está rodando, então não iria dar certo eu ter os dois aqui, já que os dois iriam querer utilizar a porta 80. Então, nesse caso, eu vou apenas dar um stop aqui. Deixa eu ver, acho que só um stop já está bom. Não precisa desabilitar o serviço. Eu vou conferir isso para ver se ele parou mesmo. Ó, então ele já está inativo aí, já parou. E agora a gente vai para a configuração, para a instalação do Apache. Então, sudo apt install Apache 2. Eu acho que eu já tenho também o Apache 2 instalado. Não, ele vai instalar agora aqui. Instalou rapidinho e nós vamos também habilitar o proxy no Apache 2, porque nós vamos fazer um proxy reverso que vai apontar para o IP do Jellyfin. Então, dessa maneira, você não precisa mais nem de abrir a porta do Jellyfin, porque ela vai ser acessada só internamente pela sua máquina Linux, pelo seu Raspberry. Então, sudo a2 mod http, desculpe, proxy a2 enmod. Ele está pedindo para eu dar um restart no Apache, tudo bem? E eu vou fazer também repetir o mesmo passo, mas para proxy http. Ok? Então vamos fazer o que ele está pedindo aí. Então, sudo systemctl, eu vou reiniciar o serviço do Apache. Restart Apache 2. Pronto, nós já temos o módulo de proxy configurado. E nós vamos criar agora o nosso proxy reverso no Apache. Então, sudo nano, a gente vai criar um arquivo, /etc, /apache 2, sites available. A gente vai dar um nome para ele aqui, por exemplo, eu vou colocar como de preferência, você coloca aqui o mesmo nome do domínio que você vai apontar para ficar mais fácil você encontrar o seu arquivo de configuração. Então, eu vou chamar um domínio de MyFilmes, e eu tenho um domínio meu aqui, que é o mcbmax.com. Então, eu vou colocar .conf no final. Nós vamos criar esse arquivo aqui. Vou explicar isso aqui. Esse domínio aqui já é meu, né? Então, como eu não quero comprar um domínio para poder fazer a demonstração para você, eu vou apenas utilizar um subdomínio que vou chamar de MyFilmes aqui e vou apontar. No seu caso, se você comprar um domínio, sei lá, se você tiver um domínio só para isso, você vai utilizar só isso aqui. Você não vai utilizar MyFilmes. Acho que deu para entender aí. Ou seja, eu comprei esse domínio, vou dizer assim, mas eu já estou utilizando ele para uma coisa, só que eu quero utilizar esse mesmo domínio para mostrar aqui no exemplo. Então, para isso eu vou criar um subdomínio chamado MyFilmes. Então, nós vamos criar esse arquivo. Eu esqueci do nano aqui. Nós vamos criar rapidinho aqui na mão mesmo, porque eu não estou encontrando nenhuma configuração. Você vai criar aqui um virtual host. Ele vai receber isso na porta 80. Aqui é importante, você vai colocar o domínio que você vai utilizar nessa parte aqui de server name, que eu coloquei lá como MyFilmes, ainda nem criei, como .mcbmax.com. No seu caso aí você vai colocar o seu mesmo. E aqui a gente já vai fechar nosso virtual host. Então tá fechadinho nossa chave aí. Aqui é que vem o mais importante, é onde nós vamos fazer o proxy reverso. Aí você vai digitar proxy pass. Olha só como é tudo localhost. A raiz você vai apontar para http://localhost e a porta do Jellyfin, que no nosso caso nós colocamos como essa aqui. Barra porque a raiz aqui vai ser essa raiz aqui. Então, não lembro se é obrigatório, mas é bom colocar. Isso para passar e para voltar, nós vamos colocar um proxy pass para a raiz também. E a mesma coisa lá de cima. http://localhost e a porta 5400. No seu caso, você faria assim, se você fosse... Isso aí é a maneira certa, se você fosse apontar, receber na porta 80 direitinho. No meu caso, eu não vou poder fazer assim. É isso porque esse servidor aqui, eu já tenho um servidor que utiliza a porta 80 no mesmo IP. Então, no meu caso, eu vou fazer aqui uma troca.
Você pode também pular essa parte, mas é só para que funcione. Eu vou receber, na verdade, aqui nessa porta. Isso aqui eu vou utilizar a porta normal do Jellyfin, que é 8096. Então eu vou já mudar lá no Docker Compose YAML também isso aqui. Então, aproveitando que eu já liberei essa porta, que essa sim vai ter que estar liberada, no seu caso vai estar a porta 80 aí, em geral você vai ter que liberar a porta 80, inclusive se você for trabalhar com HTTPS, vai ter que liberar a porta 443. Nós vamos salvar aqui. Nosso arquivo está criado, só que nós vamos ter que fazer, no meu caso aqui, uma modificação. Nós vamos ter que editar o nosso Docker Compose YAML, e aqui eu vou voltar para as portas normais do Jellyfin. Isso porque agora eu não vou mais precisar acessar essa porta externamente. Já que a porta que vai ser acessada externamente é a 5400. Então, agora nós vamos configurar o nosso subdomínio. Se você já tiver um domínio criado, essa tela vai ser diferente. No meu caso aqui eu estou na GoDaddy, né? Então eu já tenho esse domínio aqui, MCB Max, e o que eu vou configurar é um subdomínio para apontar para aquele IP. No seu caso, vai depender de como é que está a situação. Você talvez precise adquirir um domínio, então pode ser que seja no outro serviço, mas as telas são bem parecidas com o que eu vou fazer aqui. Eu estou aqui no registro de DNS do meu domínio, que é esse aqui, e eu vou criar um subdomínio. No meu caso aqui, eu vou criar um subdomínio do tipo A, vou chamar ele, agora que você vai colocar aquele nome ali, MyFilmes, que vai ser o subdomínio, e vou apontar para o meu IP lá do Raspberry, que eu vou precisar dele aqui, que eu não lembro mais, que é esse aqui. Que é esse IP aqui que eu vou copiar. E vou colar ele aqui. E vamos salvar. Ele demora um pouquinho para fazer a propagação. Então a gente pode aguardar aí um pouco, eu já vou fechar aqui. Eu decidi aqui que, no meu caso, não vai ficar legal ficar digitando a porta no final do endereço. Então, nós vamos colocar aqui, editar o nosso arquivo. Vou deixar mesmo na porta 80 normalmente. E eu vou fazer uma modificação no meu servidor temporariamente só para esse vídeo, para que eu possa colocar a porta 80 aqui. Eu acho que fica melhor dessa maneira. Então você vai deixar normalmente na porta 80 e não vai esquecer, vai deixar as portas do Jellyfin normais, né, 8096, tudo do jeito que está aí. Vou até mostrar de novo aqui para você ver melhor. Pronto. Você pode pausar aí o vídeo. Então acho que a gente já pode testar. Demora um pouco, mas vamos ver aqui. A gente colocou o domínio myfilmes.mcbmax.com. Ele está indo aqui para... Ele já pegou, né, a configuração direitinho, já está apontando para o servidor certo. Só que eu acredito que nós esquecemos de dar um restart no Apache aqui. E outra coisa que eu tenho que ver é se a gente colocou, eu não lembro se a gente colocou o container para rodar. Então, Docker PS, ele está rodando. E claro, nós esquecemos de habilitar o site. É o que nós vamos fazer agora. A2, end site. E você vai colocar o site lá, que é myfilmes.mcbmax ou seu domínio.com. Claro que é com sudo, então vamos... Ele está dizendo que precisa novamente dar um restart no Apache. Vamos dar um restart. Ver se nós não erramos aqui a porta. Parece que a gente esqueceu de dar um restart aqui no Docker Compose. Eu acho que nós mudamos a configuração. Então, Docker Compose DAO. Não esqueceu o "-v" para ele retirar os volumes. Fazer um unmount. Vamos fazer um app agora. Docker Compose app. Eu esqueci o "-d", mas a gente já pode testar assim mesmo, não tem problema. Vamos esperar que... Olha, como eu não coloquei o "-d", então ele travou aqui o meu navegador, desculpa, o meu terminal, e não posso digitar nada. De qualquer maneira, ele está inicializando. Não sei se ele já inicializou por completo. A gente pode até já ir testando aqui. E ele já aqui entrou na parte de configuração do Jellyfin. Inclusive, está faltando ainda a gente configurar o certificado, trabalhar como HTTPS. Bom, a gente vai parar aqui. Só para garantir que eu vou dar um "-v". E aqui nessa parte ele desmontou os volumes. Então nós vamos configurar agora o certificado. A gente vai configurar o certificado utilizando o certbot mesmo, o Let's Encrypt. E, pelo que eu lembre, você tem que ver
Eu não lembro se é assim, apt-get install certbot. Então é esse comando mesmo para instalar o certbot. Então ele não instalou porque aqui já está instalado. Então ele disse que não fez mudança nenhuma. Para que a gente configure de maneira mais automática, sem precisar fazer muito esforço, o certbot no Apache, a gente vai instalar também apt-get install Python 3 certbot Apache. Isso vai permitir que a gente configure o HTTP sem fazer quase que esforço nenhum. Para isso, a gente precisa apenas digitar um sudo certbot --Apache -d e pronto, você só coloca o nome, o seu domínio aqui, que no nosso caso foi myfilmes.mcbmax.com. Conferir se está tudo certo. E aqui já deu congratulations, você habilitou com sucesso aqui o HTTPS. Então vamos ver aqui que eu acho que a gente precisa levantar aqui o nosso container PS. Ele não está aqui, então novamente Docker Compose. Vou dar uma limpada aqui para melhorar. Docker Compose, -F é o nosso Docker Compose, app, -D, não vamos esquecer o -D não, porque senão ele vai travar o console, para ele executar como demo. Sempre bom dar Docker logs, a gente ver se já iniciou. Ele está até iniciando mais rápido, nos primeiros testes que eu fiz ele realmente demorava um pouco nessa inicialização aqui. Então, nós vamos fazer uma configuração rápida do Jellyfin. Inclusive, eu vou até informar como é que você instala alguns plugins, se houver tempo para o vídeo não ficar muito grande. Mas vai ser o mais rápido possível, isso vai muito de gosto. Não é? Então, o que ocorre é que eu vou colocar aqui o idioma como português, Brasil. Aqui, vou colocar aqui uma senha fácil, usuário admin. E uma senha fácil mesmo aqui, que é só temporário. Aqui o Google já está reclamando, porque a senha está tão fácil que ele está reclamando. Você lembra daqueles volumes que nós criamos lá, não é? Que foram 3 volumes. Então é nessa parte aqui onde você vai fazer o mapeamento. Então eu vou criar aqui uma primeira biblioteca para filmes. Então eu vou deixar com o nome filmes mesmo. E veja só essas pastas aqui. Aqui a gente tem as pastas que o Jellyfin utiliza. Então naquele mapeamento que nós fizemos, a gente vai... se eu apontar para a pasta config, você lembra que nós mapeamos ela para a pasta library, lá do Dropbox. Então, na verdade, ele vai estar escrevendo essa configuração lá no library do Dropbox. Mas não é a config que nós vamos utilizar. Nós estamos criando a filmes, né? A biblioteca de filmes. Então, nós vamos ter que apontar para onde nós copiamos os filmes, que foi para movies, que vai apontar para a pasta movies lá do Dropbox. Ele já está listando os arquivos que nós já copiamos aqui. Então, já é uma maneira de você conferir aqui se está tudo perfeito. Ele já vai listar alguns arquivos que você copiou. Então, é bom até antes você já colocar alguns arquivos lá. Aqui você dá um OK. Configurações da biblioteca. Aí nós temos idioma preferido para download. Isso aqui vai de gosto, né? Eu vou colocar aqui português Brasil, mas tem gente que prefere aí inglês mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Pronto. País, a gente coloca aqui Brasil. Aqui tem umas partes em inglês, apesar de ter colocado em português lá. Isso aqui é bem importante, ó. Deixa eu ver se eu estou com zoom aqui. Adicionar automaticamente a coleção é bem importante, porque se você tiver filmes em sequência, ou então uma série que tem vários capítulos, então ele vai criar coletâneas e vai, como a gente já viu lá no início do vídeo, ele vai criando... Vai colocar em coletâneas e vai separar direitinho. Olha, o Jellyfin, ele organiza toda a sua biblioteca. Ele vai criar os metadados, ele vai baixar as imagens. É incrível. Nós só colocamos 3 aqui. Mais uma vez eu vou repetir que eu não sou a favor de coisa ilegal, de baixar e compartilhar. O ideal é que você utilize filmes que você tem aí direitos autorais. Então, eu vou marcar isso aqui, que é para ele criar as coleções automaticamente. Isso aqui eu deixo marcado, estou passando rápido aqui. Eu não marco isso, esse NFO aqui, que é gerenciar metadados. Eu marco, deixo tudo marcado aqui. Eu gosto de salvar as artes nas pastas de mídia, então ele vai salvar as capas dos filmes, tudo, as artes. E aqui a gente vai dar um OK. E nós já criamos nossa primeira biblioteca.
Tudo bem, então nós vamos... Se você aqui pode criar de séries também, nós criamos aquela pasta TV séries, nós nem vamos usar aquela pasta ali, eu criei só para demonstrar como é que você cria. Tem gente que gosta de assistir séries, né? Então eu criei. Aqui é idioma preferido dos metadados, vou colocar aqui como, novamente, português Brasil. Pronto, país eu vou colocar aqui como um Brasil, mas você coloca aí o que você quiser. Permitir, eu deixo marcado dessa maneira, permitir conexões remotas, dessa maneira que está aí. E pronto, está tudo terminado. A gente vai ter que entrar com o nosso usuário lá, aquele usuário que você criou no início, que é esse aqui. E aqui, o Google está reclamando disso aqui, que eu coloquei uma senha muito fraca, já que isso aqui é apenas uma demonstração. Ele já está baixando alguns filmes, para você ter uma ideia. Então, se você for aqui, ó, na verdade ele já baixou os 3 filmes que nós colocamos, só que ele ainda está criando as capas dos filmes, né? Ele está ainda baixando os metadados. Por exemplo, se você for aqui, olha, ele não preencheu muita coisa ainda. E o que ocorre é que, olha, já está até baixando as capas aqui. O que ocorre é que você tem aqui, o primeiro usuário que você colocou ali é um administrador. Então você tem aqui tanto as configurações como um painel, onde você pode, por exemplo, aqui ele vai mostrando o progresso em que ele está escaneando as mídias, né? No caso a gente só colocou 3. Você pode atualizar aqui e parece que ele já finalizou, já escaneou tudo. E parece que já está realmente tudo ok. Olha como fica bonito, fica legal, né? Acho que ele está finalizando ainda algumas coisas. Então você nota que ele está mostrando aqui essa logo. Isso aqui é opcional, vai do seu gosto. Eu ainda vou mostrar como é que você muda isso aqui, cria uma logo para você. Inclusive eu até criei aqui uma logo de maneira rápida aqui só para fazer essa demonstração. Deixa eu até atualizar aqui, porque parece que a capa a lista de string, talvez ele ainda vá consertar isso aqui, porque nós vamos instalar os plugins. Então, nós vamos voltar aqui para o nosso Docker Composer, porque nós vamos fazer o seguinte. Se você for aqui nesse site e verificar essa logo, se a gente for... Aqui ele não vai ajudar muito, mas se a gente for inspecionar, desculpa, a gente vai ver que essa logo ela está aqui dentro de Web Assets, né? Então, como é que você entra no Docker, né? Então, você digitar o comando docker exec -it e o nome lá do container, que no nosso caso é Jellyfin, eu vou colocar para ele executar com batch aqui. Nesse ponto aqui você está dentro do... Você está navegando dentro da máquina do Docker Composer, né? Dentro do container você está navegando. Por aqui, por que eu entrei aqui? Para você ver onde é que estão esses arquivos. Aquela logo ali. Então, se você for ver aqui, se você entrar nessa pasta USR, Pairing, e Jellyfin, nós temos aqui a pasta Web e Assets. Aqui, para o vídeo não ficar grande, eu vou só fazer um ls aqui, para mostrar. E você está vendo que ele tem aí IMG. Ele tem essa pasta IMG que nós vamos listar ela também aqui. Você vê que tem aqui, ó, essa imagem é a do banner. É bom, você cria sua imagem, de preferência, você cria com fundo transparente, porque senão pode ser que dê alguns problemas com os plugins e a parte de skins que nós vamos tentar colocar aqui. Como é que a gente vai copiar essas imagens para cá? Bom, primeiramente, eu vou sair aqui. E eu copiei para cá. Se eu for dar aqui um ls, eu criei aqui, eu copiei para cá, para ganhar tempo, uma pasta imagens. Se eu for dar um ls nessa pasta imagens, o que nós temos? Nós temos aqueles arquivos lá. Eu não vou poder mostrar aqui. Eu criei logos do mesmo tamanho lá e modifiquei, né? De preferência tem que ser com transparência. Mas como é que a gente vai copiar para lá? Você tem uma maneira de copiar que eu não gosto muito, porque ela é volátil. Então, quando você reiniciar o container, quando você der um down e der um up, tudo isso vai apagar. Você vai ter que fazer isso sempre que for reiniciar o container. Você pode utilizar o próprio comando do Docker. O Docker tem um comando cp, onde você pode copiar, por exemplo, da pasta images, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, o faveincon.incon mesmo. E você pode colocar aqui o nome do container, que é Jellyfin, barra, e apontar para a pasta lá, para aquela pasta do Jellyfin que a gente foi. User, né, barra, eu não vou lembrar aqui a parte dele, mas também eu não vou fazer dessa maneira, né? Então, dessa maneira, ele copia para lá, para o container e dá certo. Só que eu não aconselho fazer dessa maneira. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma imagem baseada na imagem
do Jellyfin. Só que nós vamos criar um Dockerfile aqui, porque nós vamos criar uma imagem que vai herdar da imagem do Jellyfin. Eu vou até ver aqui no nosso Docker Compose qual é o nome da imagem. Então, é essa aqui. Vou até copiar. Então, nosso Docker Compose está usando a imagem oficial do Jellyfin. E nós vamos criar uma imagem baseada, nós vamos criar uma herança baseada nessa imagem. Por quê? Porque nós vamos fazer tudo que esse Docker Compose está fazendo. Só que esse Docker Compose vai apontar para a nossa imagem e não para a imagem do Jellyfin. Você vai já entender tudo aqui. Nós vamos criar aqui Nano, vamos criar um arquivo chamado Dockerfile. Eu já vou colar logo a imagem aqui para não esquecer. E eu vou colar aqui um código para ir mais rápido, até porque ele é bem extenso. Bom, você está vendo que a imagem aqui é a mesma, então eu não vou mais nem precisar disso aqui. Então, a gente está criando uma imagem que herda o from daquela imagem lá do Jellyfin, entendeu? Da imagem oficial. Só que nesse Dockerfile, nós estamos copiando o que está na pasta imagens, lá que eu já mostrei, para as pastas do Jellyfin. Então, o que está na minha pasta ali, images, que eu já mostrei, ele vai copiar para essa pasta aqui. Então, por aqui você pode dar uma pausa no vídeo que você já vê onde é que está as imagens do Jellyfin para que você faça imagens iguais, né? Então são essas daqui. Eu vou subscrever essas com essas. Vou salvar e nós vamos agora criar essa imagem, porque esse Dockerfile aqui ele vai servir para você criar a sua imagem baseada naquela, mas ela não foi criada ainda, você só editou o arquivo Dockerfile. Para isso você vai dar o comando docker build, apontando para essa pasta, porque é nessa pasta que tem o Dockerfile que nós criamos. E você vai dar um tag, um nome para a imagem, que nós vamos chamar aqui de MCB Max. Você pode dar o nome que você quiser, mas tem que lembrar do nome. Filmes, pronto. Vamos compilar essa imagem. Então, ele, baseado na imagem do Jellyfin, ele criou uma imagem personalizada nossa. Ele fez todo esse procedimento aqui de substituição. Então, o que ocorre é que eu vou copiar aqui o nome que nós demos para a imagem. E nós vamos editar, vou limpar aqui, nós vamos editar o nosso Docker Compose. E no lugar dele, ele vai fazer a mesma coisa que fazia. Só que no lugar dele utilizar essa imagem, ele vai utilizar a nossa imagem local, aqui que nós criamos. Não precisa nem publicar. Então, se você for versionar isso, Git, né, etc., você vai deixar o seu Dockerfile lá. Então, pronto. Aqui, como eu disse, era para lembrar o nome da imagem, então você tem que colocar o nome da imagem aí. Só que eu esqueci de parar o container, não acredito. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ainda dá para a gente parar aqui. Então, Docker... Eu vou pegar daqui do histórico, né, para ir mais rápido. Docker Compose -down. Vamos ver se ele vai conseguir parar aí, já que eu mexi no Docker Compose YAM, né? Mas eu acredito que ele consiga, pronto. E nós vamos fazer a mesma coisa, só que é o app. Só que ele deve agora vir com a imagem... Ele agora está baseado na minha imagem, que herda da imagem do Jellyfin. É bem interessante isso, né? Você tem que ver aqui nos logs para ver se ele já reiniciou. Às vezes demora um pouco. Olha lá, não iniciou ainda está aí pensando. Isso não vai afetar a configuração, nem os arquivos, já que os arquivos... aqui ele está apontando, ele está utilizando o mesmo Docker Compose, então ele está apontando para o mesmo Dropbox lá, então normalmente não é para precisar configurar tudo de novo. Vamos ver aqui, ele já está provavelmente inicializando aí. Você pode verificar se a imagem foi criada normalmente. Se você der o comando docker images, ele vai listar as imagens que você tem. No nosso caso, você está vendo aqui que tem aqui a MCB Max Filmes e tem também a do próprio Jellyfin que está aqui. Então nós vamos ver como é que já está aqui. Vamos voltar para o navegador. Olha, note aqui que ele já colocou aqui. Eu coloquei isso aqui fiz só para poder demonstrar aqui no vídeo, né? Às vezes tem uns problemas de cache, então você precisa realmente testar no outro navegador ou abrir com a aba anônima ali. Aqui ele veio para essa parte do servidor, a gente vai tentar conectar. Então ele já conectou aqui, já que eu já tinha feito o login. Pronto, já personalizamos. Você pode personalizar mais ainda, né? Eu fiz uma personalização básica, que você pode mudar lá a barra de título. Tem gente que personaliza tudo mesmo, mas aqui não é o caso. A intenção do vídeo aqui é mais mostrar a técnica mesmo. E eu estou até perdendo tempo com a parte de personalização aqui do Jellyfin. Agora a gente vai para a parte de plugins. Para fazer isso, você como administrador, vai aqui na parte de configuração. Você procura configuração e procura aqui... Não, é aqui, deixa eu ver, porque confunde muito esses menus.
Acho que na parte de painel mesmo, você procura aqui plugins e você já tem esses plugins aqui instalados. Mas você tem também aqui um catálogo de plugins. E nós vamos adicionar alguns que são bem importantes. A gente vai procurar aqui alguns, como por exemplo esse... Vamos instalar esse Open Subtitles, ele vai adicionar algumas... Você clica nele, clica aqui em instalar, ele vai adicionar algumas opções de configuração, que nós vamos voltar lá de novo, para configurar, ó, plugin instalado com sucesso. Você volta aqui para os outros, ele aparece aqui como instalado. Esse webhook também é interessante se você quiser instalar, porque para quem conhece desenvolvimento, para quem é desenvolvedor, então ele fornece webhooks para alguns eventos que ocorrem. Então, eu não vou instalar aqui, mas ele é bem interessante. Fanart também, esse plugin aqui, a gente vai instalar. Ele baixa capas melhores, né? E você pode ir aqui na parte de informações do desenvolvedor, aqui onde você tem aqui a URL, as URLs para poder se informar melhor sobre o que cada plugin faz. Tem outro aqui que eu costumo instalar, que é esse Cover Art Archive, que eu vou instalar também. Acho que ele já instalou. E para quem gosta, tem os plugins aqui, ele mostra só a coleção básica, mas você pode adicionar plugins. Por exemplo, ó, aqui você pode adicionar repositórios de plugins. A gente vai procurar, por exemplo, aqui, Jellyfin, no Google mesmo, Skin Manager. Vamos ver se ele vai cair certinho aqui. Bom, nessa página aqui que eu vou deixar também na descrição, você tem Jellyfin Skin Manager e ele pede para você adicionar isso aqui como repositório. Então é o que nós vamos fazer. A gente vem aqui na parte de plugins, nós vamos adicionar um novo repositório. Coloca aqui a URL, em cima você coloca qualquer nome, mas a gente vai colocar direitinho aqui o nome que ele colocou aqui. Então a gente vai colocar aqui dessa maneira. Vamos salvar. Ele está informando aqui que esses plugins são da comunidade, então você tem que ter cuidado com isso, mas como a gente criou ali um Dropbox só para isso, então aquela pasta, o seu Dropbox, o resto dele não vai ser afetado, então tá bem tranquilo nessa parte aí. Então você pode colocar também músicas aqui, aqui tem alguns plugins de música, deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Esse aqui, VGMDB, porque você pode também colocar videoclips, você pode criar também uma pasta ali para videoclips. Eu já vou logo instalar aqui para você aprender como é que faz. E acho que tá bom de plugin. Então, se a gente for olhar aqui, nós temos todos esses plugins aí. Na verdade, aqui, meus plugins, nós temos esses plugins instalados. Alguns modificam as opções quando você vai criar uma biblioteca. Então, quando você instala um plugin, como por exemplo o Open Subtitles, até o Fanart também, você tem que reconfigurar, editar a biblioteca. Eu vou explicar como é que você faz agora. Então, para você ir nas bibliotecas, você vem aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, bibliotecas aqui nesse menu. Aqui tem as bibliotecas que você criou, e já criou essa coletâneas aqui. Que exatamente eu coloquei propositalmente 3 Poderosos Chefão para que ele criasse uma coletânea para você ver. Então, a gente vai aqui em gerenciar a biblioteca. E aqui pode ser que tenha aparecido algumas coisas a mais. Vamos passar para baixo. Vamos, por exemplo, aqui parece que ele não atualizou. Ah, sim. Alguns plugins, quando você instala, você precisa reiniciar o Jellyfin. Então, eu esqueci desse ponto aí. Nesse ponto aqui, no caso, nós vamos reiniciar utilizando o DAW mesmo aqui, do nosso Docker Composer. Outro detalhe interessante é que, como nós configuramos, eu não vou poder mostrar agora, aliás, deixa eu terminar aí que eu vou mostrar. Como nós configuramos aqui o nosso Docker Composer com essa opção aqui, Restart Analyze Stop, o que significa que quando você reiniciar o computador, o servidor, já vai estar tudo funcionando direitinho. Isso aí já fica na inicialização. Isso aí é coisa do Docker mesmo. Então nós vamos dar um app agora para reinicializar. Ele está inicializando. Vamos ver aqui se já deu certo. Então, Ctrl F5 aqui. Parece que já deu certo. Então, mais uma vez, você vai aqui em gerenciar bibliotecas. E
Veja só que ele agora tem aqui essa opção Fanart, que inclusive ela já fica em cima, você deixa nessa posição mesmo aí. E ele cria outras coisas, como por exemplo aqui, idioma de legendas, lá é do Open Subtitles, onde você aqui vai colocar, vai depender do seu gosto novamente, você vai colocar aqui, é muito idioma, né? Você vai colocar aqui português Brasil. Talvez você possa marcar isso aqui, ignorar se a faixa de áudio padrão coincidir com o idioma baixado, né? Para não ficar a faixa de áudio em português e a legenda em português, mas de qualquer maneira dá para que no momento de assistir dá para você desabilitar a legenda, então é só se você quiser mesmo isso aí. Como ele criou essa outra aqui, a gente vai apenas dar uma olhada para ver se a gente vai dar uma configurada nela também aqui. Essa foi criada automaticamente. Vamos repetir aqueles mesmos passos lá. Que nessa nem precisa muito, porque ela apenas mais é bom você configurar direito tudo. Ativar monitoramento em tempo real. Eu espero que eu não esteja esquecendo alguma coisa. Para essa aqui é menos configuração, então vamos dar só OK. Quando você termina de marcar essas opções, é sempre para adiantar logo, porque tem um momento aí específico que ele próprio sabe, de Alifim, que ele vai atualizar as bibliotecas, mas você já pode adiantar aqui e pedir para ele atualizar, porque aí ele vai já pegar as novas configurações e jogar para as bibliotecas. Ele tem inclusive uma barra de progresso aqui. Não sei se foi, eu achei rápido demais, não sei se deu certo, mas você pode vir aqui em painel, que aqui você tem uma visão. Pronto, aqui ele deve ter atualizado realmente. Você pode dar depois uma olhada para que serve cada um desses menus. Sobre o Ski Manager que nós instalamos, a gente pode ir aqui em configurações, que eu não estou vendo. Deixa eu ver se eu encontro o menu configurações. Aqui já está... Bom, o que a gente fez não foi nada visual. Aqui em configurações, você vem aqui em exibir. Depois que você instalou o Ski Manager, você procura aqui o tema. Você coloca aqui tema Purple Haze, eu acho que é para pronunciar assim. Aqui também, no tema do painel do servidor, a gente coloca o mesmo. Você pode fazer outras configurações, mas eu vou marcar essa imagem de fundo aqui, que fica legal também. E pronto, você vê que já mudou, já ficou bem bonitão aí, ficou bem interessante. Se você for para Home, aqui é a Home onde você vê, é como se fosse aqui, isso aqui é para você assistir, né? Então você viu que já ficou bem interessante aí, ficou bem legal. Se você for em filmes, lógico que a gente colocou poucos filmes, você está vendo que tem uma imagem aqui embaixo, né? Bem interessante. E para finalizar aqui o vídeo, é só informar que você pode, aqui em, acho que em painel, você pode adicionar usuários. Então você é o administrador, mas você quer que alguma outra pessoa na sua família, né, veja isso, mas você quer que ele não tenha acesso a essas coisas aqui. Você pode adicionar aqui um novo usuário, uma senha para ele, e aqui você define as bibliotecas que ele pode ver. E depois que você cria esse usuário, inclusive, eu não vou criar aqui porque vai perder um tempinho. Então, depois que você cria esse usuário, que você entra nele, você tem aqui todo esse controle do que ele pode acessar, controle dos pais, até alterar a senha dele mesmo, PIN, se ele pode acessar outros dispositivos. Bom, caros, é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Obrigado pela atenção.